Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa videoaula eu vou resolver esse exemplo que fala sobre a reta tangente a uma curva em um ponto dado. Esse conteúdo é uma introdução ao estudo das derivadas. Acompanhe a leitura. Exemplo: determinar a equação da reta tangente à curva y igual menos 8 sobre raiz de x no ponto P 4 e menos 4. Veja que esse exercício seria fácil se a curva dada no problema fosse uma função quadrática. Veja que aqui nós vamos ter um probleminha para resolver. Outra coisa, eu vou aplicar a definição. Eu não posso aqui derivar porque eu não cheguei lá ainda, tá? No futuro eu uso a derivada para facilitar a minha vida. Então vamos lá. Primeira coisa, se eu tenho que achar a equação da reta tangente, então eu quero determinar qual é a sua inclinação. Então o primeiro passo é determinar a inclinação da reta tangente usando aquela linda equação. Então vamos lá, eu tenho que m é igual ao limite quando ΔX tende a zero da função f de x mais ΔX menos f de x, tudo isso dividido, deixa eu fazer bem organizadinho aqui, ó. Tudo isso dividido por ΔX. Veja, pessoal, que a curva que eu tenho, ela é uma fração. Então, a hora que eu vou fazer aqui, eu vou ter que deixar um pouquinho mais de espaço, tá? Então, vamos lá, ó. Eu tenho que aplicar o limite na função f aplicado em x mais ΔX. Isso quer dizer que o x mais ΔX vai entrar no lugar do x aqui na curva. Com isso, eu vou ter a seguinte situação, ó. Acompanha aí. m é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Aí agora eu vou substituir lá o x mais ΔX no lugar do x. Então vai ficar menos 8 dividido pela raiz de x mais ΔX. Aí vou fechar a raiz e vou aumentar o risquinho aqui. Tá? Beleza? Então eu fiz essa substituição aqui, ó. Agora eu coloco menos da fórmula aqui, ó. E aí aqui vai ficar menos 8 sobre raiz de x, porque a própria f é aplicada em x. Só que eu vou colocar dentro de um parênteses. Então vai ficar menos 8 sobre raiz de x. Não posso esquecer que é tudo isso dividido pelo nosso amiguinho ΔX. Opa! Pelo nosso amiguinho ΔX. Pessoal, observe que aqui, ó, eu vou ter que fazer um jogo de sinal. Menos vezes menos, mais. E para ficar mais bonitinho, como esse segundo termo vai ficar positivo, eu vou colocar ele na frente e o que vai ficar negativo eu coloco atrás, que daí fica mais bonita a escrita, tá? Então isso aí vai ficar m igual limite quando ΔX tende a zero, tudo bem? Aí menos vezes menos mais, então 8 sobre raiz de x, 8 sobre raiz de x, aí aqui menos, então joguei esse termo para trás, 8 sobre raiz de x mais ΔX. Tudo isso dividido pelo ΔX ali. Então, vou colocar aqui. Pessoal, veja que não ficou assim um negócio muito bonito ainda, né? A gente não consegue cancelar nada, a gente não consegue mexer em nada ainda. E eu também não posso aplicar o limite, porque se eu aplicar o limite vai dar a determinação 0 sobre 0. A única coisa que eu estou observando aqui que eu posso fazer, eu posso tentar racionalizar, multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Vou pegar um outro canetão aqui, para não misturar muito, e vou fazer assim.
eu vou multiplicar aqui em cima pelo que está aqui, só que com o sinal de mais, tá? Vamos chamar de conjugado. Então, ficaria 8 sobre raiz de x mais 8 sobre raiz de x mais delta x. Deixa eu melhorar isso aqui. Beleza, pessoal? Só que daí, se eu multipliquei em cima, para não alterar a fração, eu tenho que multiplicar embaixo também. Então, vou passar a linha aqui. Vou multiplicar embaixo também aqui, ó, por 8 raiz de x mais 8 sobre raiz de x mais delta x. Pessoal, agora eu vou deixar esse canetão azul de lado, vou usar só o canetão preto. Eu vou colocar, não, vou fazer com vermelho. Eu vou colocar uma observação aqui para você, num determinado cantinho, para você lembrar o seguinte, ó. Se você tiver essa situação aqui, ó, A menos B vezes A mais B, que seria chamado de produto da soma pela diferença, o resultado disso aí nada mais é do que o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, tá? Então é isso que eu vou usar agora para a gente ganhar tempo, tá? Então, se você não lembra disso aqui, escreve no cantinho aí e coloque em destaque, porque geralmente a gente usa muito isso aí. Veja onde apareceu aqui, ó. Produto da soma pela diferença. Olha aqui. Produto da soma pela diferença. Beleza? E aí agora vai ficar o quê? Ó? Nós já sabemos que vai ficar o primeiro termo ao quadrado, que é o A aqui. Esse aqui é o primeiro termo ao quadrado, tá? Então vamos escrever ele aqui. Então deixa eu achar o espaço aqui certo. M igual limite quando ΔX tende a zero. Aí aqui vai ficar, ó, o primeiro termo ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. Raiz de x ao quadrado vai dar módulo de x. Só como nesse exercício x só vale se for positivo, então vai dar o próprio x que vai sair dali. Aí, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é aqui. 8 ao quadrado, 64. Dividido pela raiz de x mais ΔX ao quadrado. Então, novamente, o quadrado cancela a raiz, sobra x mais ΔX. Vocês entenderam o que eu fiz, né? Eu peguei e cancelei a raiz com esse quadrado que vem aqui. Tranquilo. Na parte de baixo agora, eu tenho que multiplicar. Ó. Eu tenho ΔX vezes 8 raiz de x, ΔX vezes 8 sobre raiz de x mais ΔX. Ou seja, eu vou fazer a distributiva. Então, tá ficando bonitinho isso aí, né? Gente, depois eu vejo se eu acho uma maneira mais rápida de resolver esse exercício, tá? Por enquanto, o que veio na minha cabeça. Então, aqui vai ficar assim, vai ficar 8 vezes ΔX. Isso aí dividido pela raiz de x. Tranquilo? Mais, agora de novo lá, ó. 8 ΔX dividido pela raiz de x mais ΔX. Bonitinho isso aí, né? Ainda não dá para aplicar o limite, nós temos que ver o que é que nós podemos cancelar. Pessoal, na próxima linha aqui, ó, eu vou tirar aqui, ó, nessa fração aqui, eu vou tirar o MMC, beleza? O MMC. Então, eu tenho 64 sobre x menos 64 sobre x mais ΔX. Vou tirar o MMC, tá? Com isso, eu vou ter, deixa eu abaixar aqui para escrever. M igual limite quando ΔX tende
a zero, certo? Aí eu já vou passar essa linha grande aqui, ó. Já vou passar essa linha enorme ali. E aí lá em cima eu vou tirar o MMC. O MMC, o menor múltiplo comum entre x e x mais ΔX, você escreve assim a própria multiplicação deles. X mais ΔX. Beleza? Agora eu multiplico cruzado, ó, tá? Porque você vai fazer assim, né? X vezes x mais ΔX dividido por x, vai sobrar o parênteses grande. Aí vai ficar x vezes 64, que vai dar 64x, mais ΔX vezes 64. 64 ΔX. Beleza, agora a mesma coisa. X mais ΔX, dividido por x mais ΔX, sobra x. X vezes 64, menos 64x. Bonitinho isso aí, né, pessoal? Bonitinho, hein? Tudo isso dividido por esse monstrinho aqui que eu vou recopiar. Então, ficaria 8 ΔX mais, aqui do outro lado, 8 ΔX. No primeiro caso, dividido por raiz de x. No segundo caso, dividido pela raiz de x mais ΔX. Beleza. Pessoal, agora eu vou continuar lá em cima e veja que aqui, ó, você tem 64x positivo e 64x negativo. Um já vai poder cancelar o outro, ó. Esse carinha vai cancelar esse, tá? Outra coisa que eu vou fazer agora. Veja que eu tenho aqui em cima uma fração e aqui eu tenho outra fração. Então eu tenho divisão de duas frações. Eu vou preservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Tranquilo isso aí? Continuando, então nós vamos ter que m é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Aí eu vou conservar a primeira fração. 64 ΔX, 64 ΔX, dividido por x mais ΔX. Opa! Beleza, né? Deixa eu só melhorar aqui. Vezes o inverso da segunda. Pessoal, nós não podemos confundir na hora de escrever esse inverso aqui, tá? Então, isso aqui ficaria assim, ó. 1 sobre... Porque isso aqui é como se fosse algo inteiro, tá? Você não pode virar essa fração, tá? Aí vai ficar ali agora 8 ΔX raiz de x, 8 ΔX raiz de x, mais, depois continua, 8 ΔX raiz de x mais ΔX. Aí você deve estar me perguntando assim, professor, mas qual foi a vantagem de fazer isso? Se você olhar bem, veja que você tem um ΔX aqui em cima, multiplicando, e você tem um ΔX nos dois termos dividindo. Se você colocar isso em evidência, você vai poder cancelar, tá? E veja que você também tem o 8 aqui que você pode colocar em evidência, e aí o 64 dividido por 8. Beleza? Então nós temos essa situação que vai ajudar a gente a melhorar. Então eu já vou ganhar tempo, já vou fazer isso, ó. Se eu tivesse colocado ΔX em evidência, ele ficaria aqui fora e aí ia cortar com esse aqui. Então, os dois ΔX vão embora. Se eu tivesse colocado 8 em evidência, ele ficaria aqui fora e 64 dividido por 8. Então, aqui vai ficar 8 e aqui vai embora. Vamos ver se a gente conseguiu
alguma coisa boa nisso aí. Aqui vai ficar assim. M é igual ao limite quando ΔX tende a zero. Aí ali vai ficar 8 sobre... Então aqui ficou assim. 8 sobre x mais ΔX vezes 1 sobre. Aí aqui vai ficar 1 dividido por raiz de x mais 1 dividido por raiz de x mais ΔX. Pessoal, veja que não está bonito, mas agora a gente já consegue aplicar o limite, já dá para mandar o limite. Veja que o limite está mandando o ΔX para zero. Então eu vou mandar esse carinha aqui, ó, para zero e vou mandar aqui, ó, para zero, beleza? Então eu já vou ganhar algum tempinho ali. Se eu estou mandando o limite, então não preciso, se eu já estou calculando o limite, não preciso mais copiar aquilo ali, tá? Então vamos lá, ó, olha o que vai sobrar. M é igual. Aqui foi para zero, então sobrou x vezes x, que é x ao quadrado. Então sobrou 8 dividido por x ao quadrado, vezes, aí aqui sobrou 1 sobre. Pessoal, veja que aqui, ó, você tem 1 sobre raiz de x mais 1 sobre raiz de x, porque o ΔX foi para zero. Então, o denominador é raiz de x. Você pode escrever o denominador aqui, ó, raiz de x. E aí você soma os numeradores. 1 mais 1, 2. Tudo bem até aí, né? Não é bonito, eu sei. Mas, pessoal, agora é o seguinte, ó. Veja que aqui você tem uma fração dividida por outra fração. Conserva de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Beleza? Ou, melhor, não vou fazer isso não. Vou fazer uma coisa que eu achei mais tranquila aqui ainda, tá? Vou preservar aqui agora, ó, o M igual 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 1, 4. Dividido por x ao quadrado, vezes. Gente, você sabe que raiz de x, vou escrever aqui, ó, de outra cor. Você sabe que aqui, ó, deixa eu fazer aqui assim, ó. Ia sobrar 1 sobre raiz de x, certo? Só que raiz de x é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a meio, certo? Vou passar o meio para cima, vai ficar x elevado a menos meio. Olha que bonitinho isso aí. Tranquilo? Então, no lugar de aparecer aqui o 2, que nós já dividimos aqui com 8, e aparecer 1 sobre raiz de x, vai aparecer x elevado a menos meio. Então, aqui vai ficar x elevado a menos meio. Então, isso aí é igual, ó, preserva de cima, 4, multiplicação de potências com a mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 2 tira meio. Então, aqui, 2 é a mesma coisa que 4 meios. 4 meios tira meio, 3 meios. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, o que é que nós conseguimos até agora? Ó, que o nosso M é igual a 4 dividido, escrever em forma de raiz. Raiz quadrada de x ao cubo. Vamos destacar isso aqui. Pessoal, foi bonitinho esse exercício, hein? Bonitinho. Agora,
vamos para outra etapa, porque a meta é encontrar a equação da reta tangente. Eu não posso simplesmente parar ali porque eu não terminei. Então eu vou apagar essa parte aqui, vou apagar isso, tá? E depois nós vamos continuar. Pessoal, para continuar então, vamos lembrar da seguinte situação. Ó, o nosso m, que é a taxa de variação da reta tangente, deu 4 sobre raiz quadrada de x ao cubo. E eu quero achar a reta tangente no ponto 4 menos 4. Então, para achar a inclinação, agora é só substituir o x por 4. Então, eu vou ter que o m é igual a 4 sobre raiz quadrada de x ao cubo. Só que o x vale 4, 4 ao cubo. Isso aí é igual a 4 sobre raiz quadrada. 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16, 64. Isso aí é igual a 4 sobre raiz quadrada de 64, 8. Então, isso aí vai dar 1 sobre 2. E agora vem a parte mais fácil. É só trocar isso na fórmula y menos y0 é igual a mx menos x0. Vamos trocar? Preserva o y. Menos, no lugar do y0, ó, o y aqui, ó, no ponto, menos 4, igual o m, 1 sobre 2, x menos x0, x0, 4. Tranquilo? Melhorando isso aí. Então, aqui, menos vezes menos mais, então vai me sobrar y mais 4 igual a 1 sobre 2, x menos 4. Turminha, eu vou passar esse 2 multiplicando cruzado aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter 2y mais 8. E aí, como 2 aí para cá, sobrou x menos 4. Eu vou terminar o exercício na forma de equação geral da reta, tá? Então, vou jogar aqui em cima, ó. Equação geral da reta. Para a equação geral da reta, eu vou ter que passar o 2y para lá e vou ter que passar o 8 para lá. O 2y vai negativo, então vai ficar x menos 2y. Aí o 2y foi, o 8 também vai negativo, então menos 8 com menos 4, menos 12. Menos 12 igual a 0. E essa aqui, ó, é a equação da reta tangente a essa curva nesse ponto. Eu, particularmente, não gostei desse método que eu fiz, porque ficou muito longo. Depois eu vou pensar, ver se eu acho um outro método. Mas está aí uma resolução. Só para não finalizar tudo, pessoal, eu vou mostrar um gráfico disso aí, tá? Como é que seria, ó. Se eu fizer um plano cartesiano aqui, ó. Plano cartesiano. A tampinha caiu ali, você deve ter escutado, né? Só para me irritar. Então vamos lá, ó. Se você pensar no ponto 4 para x e menos 4, faz de conta que eu já marquei aqui, ó. 4 para x e menos 4 para y. Então tá aqui o ponto. Se você olhar essa curva, ó, à medida que o x é muito pequeno, imagina que o x é muito pequeno, quase zero. Você vai ter menos 8 dividido por um número muito pequeno. E esse número muito pequeno dentro da raiz ainda. Então isso aqui vai para o infinito negativo. Então quanto mais você se aproxima aqui, mais você cai aqui, ó. Tá? Beleza. Agora imagina que o x é um número muito grande. Tipo, você está indo muito grande lá para o x. Você está aplicando o infinito. Então vai ter menos 8 dividido por um infinito dentro da raiz. Só que o infinito dentro da raiz é infinito ainda. Então isso aqui tende a zero pelo lado de baixo. Então o gráfico ficaria assim, ó. Beleza? Não tem a outra parte do lado de cá, porque essa função não aceita o x negativo, tá? Aí nós descobrimos o quê? Que a taxa de variação da reta tangente é 1 sobre 2. Ou seja, essa reta vai fazer um ângulo de 45 graus com o eixo x. Então ela seria alguma coisa assim, ó,
tá? Seria 45 graus? Não, né? Eu errei, né? Porque é meio, então não vai dar 45 graus. Ela seria alguma coisa aqui, ó. E crescente, porque... Ah, é isso que eu ia falar. Como é meio, ela é positiva, então ela é uma reta crescente. Então, esse aí seria o esboço do gráfico. Maravilhoso. Maravilhoso. Tranquilo, né? Galera, valeu, obrigado, bons estudos e até mais. Fui!